O prefixo in, quando prefixo, ele tem um sentido de negação, não é isso? Quando eu digo a palavra variável, eu acrescento o in. Como é que fica? Transforma a palavra em quê, gente? Invariável, ela nega, é um prefixo que nega as palavras, dá o antônimo das palavras. Isso aí você já conhece, é fácil de entender. Veja só, o prefixo i em inexpugável é o contrário de expurgável, não é isso? Ela nega essa palavra. Representa negação. Qual, aí eu peço para que você grife essa palavra aí, qual não representa. Eu só modifiquei o enunciado aí. Beleza? Qual delas aí, gente, modifica? Não modifica, que ela não dá negação. Qual é? Ó, veja só. Eu não escrevi as alternativas, né, gente? Qual é a primeira alternativa aí? Inalienável, né? Inalienável. Circula o i em todas, gente. Circula o i em todas. Veja só. Inalienável. Alienável existe? Existe. Inalienável nega a palavra alienável? Nega, ele está querendo uma que não negue. Segunda, inexprimível. Exprimível existe? Sim, o in é um prefixo de negação. Intocável é o antônimo de tocável? Sim, temos um prefixo que nega. Inaudível nega audível. Inflamável, apesar de existir flama, que é a chama, o in não nega. Ou eu vou dizer, flamável é que toca fogo, que pega fogo. Se eu disser o seguinte, isso aí é inflamável, está dizendo que não pega fogo? Vai nessa, né? Se você pegar nisso, pode se queimar, gente. Letra E, o in, apesar de ser prefixo, ele não é negação, ele é prefixo formador de novas palavras. Se o concurso de vocês forem concorrido ao extremo, se nós tivermos acima de 20 mil inscritos, como qualquer concurso CESP não passa dos 50 mil, assim para baixo, é mais de 50 mil, nós temos um nível mais difícil. Passemos aqui para nível AOCP. Todas elas têm o mesmo enunciado. Acompanha aí. Qual vocês assinalariam aqui? De A a E. Perguntou o seguinte: todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo. Está pedindo qual é a única que é distinta. A gente tem o costume de, quando aprende o processo de formação de palavras, pegar as dicas rápidas. Por exemplo, palavras formadas por prefixo e sufixo, não é isso? Ó, se eu digo a palavra normal e coloco a palavra a, ela foi uma palavra formada por prefixação. Qual foi o prefixo que eu usei aí? A, entenderam? Aí é fácil você distinguir das demais. Prestemos atenção aqui. A palavra educação tem prefixo? Não tem prefixo. Ela tem sufixo, ou seja, acrescentado ao final da palavra? Tem. Qual é o prefixo aí, gente? São. Ela vem de quê? De educar. Então, é educar mais são. Então, nós temos um processo de derivação, o que, gente, aqui? Sufixal. Você coloca aí de sufixal e grifa o são, o sufixo da palavra são. Então eu já sei, a primeira aqui tem sufixal, quero outras que tenha sufixal e uma que seja diferente de sufixo. Tudo bem? Vejamos a letra B. Isolamento. Tem sufixo, gente? Tem. O sufixo o quê? Mento, vem de isolar. É um processo também de derivação o quê, gente? Sufixal. Beleza? Então eu sei que tem que ser uma diferente de sufixal, não é isso? Letra C, gente. Tem sufixo? Tem sufixo? A palavra fotografia é formada de quê? De foto mais o que, gente? Grafia. Grafia não é sufixo, gente, é radical. Eu tenho radical mais radical. Alternativa letra C. Nós temos dois radicais aqui. Grafia não é sufixo, é uma outra palavra. Nós temos uma derivação aqui, uma composição por justa posição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as regras. Vamos lá. Na palavra deslealdade, muita gente assinalou a letra D, não foi? Por quê, gente? O que foi que te despistou aqui? O des, não foi? Mas a palavra lealdade tem sufixo? Tem sim. Qual é o sufixo aqui? Dade. Só que o processo pela qual passou deslealdade foi o quê? Prefixal mais o quê? Sufixal. Vitor, então tem duas alternativas? Tem não, gente. Só há uma alternativa. Na ausência da letra C, nós teríamos qual alternativa? Letra D. Você tem que ter esse mecanismo aí. Vamos explicar melhor. Na palavra honestidade, nós temos sufixo?
Quem é o sufixo aqui? Dade, não é isso? Dade, nós temos honesto, formou o quê? Honestidade. Também derivação o que aqui, gente? Sufixal. Preste atenção aqui. Tá com dúvida ainda se é letra C ou se é letra D? Preste atenção, eu tenho o que aqui, gente? Ó, imagina o seguinte, faça por raciocínio lógico e associação, né? Eu tenho aqui um cão, um cachorro, eu tenho um cachorro, eu tenho aqui um cavalo, eu tenho uma cadela e tenho um cachorro. Vocês estão entendendo esse raciocínio lógico aí? Ou seja, tenho dois cães aqui do mesmo gênero, são machos, e tenho aqui também esse macho. Isso aqui ainda pertence à mesma raça, que é um cão, mas é o quê? Cadela. Esse difere desses dois por conta do prefixo. Esse difere totalmente. A alternativa que a gente chama de mais certa, letra C. Na ausência da letra C, nós teríamos qual alternativa, gente? Letra D. Tudo bem? Sempre que a prova aposta num tipo de questão dessa, tá? Se for o S ou o IF, elas adoram o processo de formação de palavras, ela vai pedir um enunciado semelhante a esse, pedindo que você procure as palavras que são diferentes pelo mesmo processo de formação. Então é isso, nós estamos na mais fácil, a gente vai para uma questão aqui nível CESP, você pode colocar aqui, tá? Nível CESP. As duas aqui são nível CESP. Não é tão simples quanto procurar um prefixo e um sufixo, um prefixo ou um sufixo. É bem mais do que isso. Vamos lá aqui. A palavra comunicação tem sufixo? V de comunicar virou o que, gente? Comunicação. O que? Derivação sufixal. Isolamento tem sufixo? Isolar mais o que, gente? Isolamento. Gostoso vem de quê? De gosto mais o quê? Oso. Derivação o quê? Sufixal. Dedicação tem sufixo? Tem, né, gente? Dedicar mais o quê? São. Compreensão tem sufixo? Compreender virou o quê? Compreensão. E aí, gente? Nenhuma delas tem prefixo. Todas elas têm sufixo. O que é que a questão pede? Exceto. Qual é a única que não passou pelo mesmo processo de o quê? De formação, pelo mesmo processo. Cheguei aqui no incógnito, tem gente pedindo para anular a questão. Não. Quando a questão dessa não é simplesmente pelo prefixo ou sufixo, a questão é mais interna. Eu vou ter que me esforçar mais para encontrar a única que é diferente das demais. Então vai exigir mais conhecimento sobre gramática. Vamos lá, gente. Comunicação é um substantivo que originou de qual palavra? Vem de quê? De comunicar. Nós temos verbo que virou o quê, gente, aqui? Substantivo. Foi esse processo. Comunicar virou o quê? Comunicação. Aqui passou pelo mesmo processo? Isolar é verbo? É. Vamos lá. Verbo que virou o quê, gente? Substantivo, ou isolamento. Tornou-se um substantivo aqui, é pelo mesmo processo também. Substantivo. Tudo bem? A palavra gostoso deriva de qual palavra, gente? Gostoso. Vem de gosto. Não é isso? Ou gosto, não é isso? Ou gosto é o que, gente? Gosto é o que? O gosto é um substantivo que se tornou o que, gente? Adjetivo. Nós temos a alternativa letra C, que passou por um processo bem mais complexo do que simplesmente um prefixo ou sufixo. As outras acontece a mesma coisa, ó. Dedicar mais são virou o que, gente? Dedicar era verbo que virou o que? A dedicação virou o que, gente? Substantivo. Compreender virou o que, gente? Compreensão. Verbo que virou o que? Substantivo. Você tem noção aqui, nesse tipo de questão de processo de formação, que se eu não conhecer morfologia ou o restante da gramática, eu não consigo responder um tipo de questão dessa. E é nível o que, gente, aqui? CESP. Achar difícil esse tipo de questão aqui? Sim? Se você fosse acostumar só com o básico, prefixo, sufixo, não consegue responder isso mesmo. E a última, qual vocês fariam? Todas elas têm sufixo, gente? Todos são iguais. Quais são os sufixos aqui, gente? Ó, gentil, ó, vamos lá. Mente, sufixal.
mente, sufixal, mente, mente e mente. A gente sabe que a distinção entre esses vocábulos aqui não vai se fazer através de quê, gente? De sufixo. Vamos passar pela segunda etapa aqui. Vamos ver a formação realmente dele. Gentil é o quê, gente? Gentil é substantivo. Ele é gentil, está qualificando. Gentil, qualidade é o quê? Adjetivo. Vamos lá. É um adjetivo que passou a ser o quê? Toda palavra terminada em mente pertence a uma classe. Qual é? Advérbio. Sufixo formador de advérbio é o mente. Adjetivo virou o quê, gente? Advérbio. Na palavra claramente, clara, não é um adjetivo? Não é uma característica? Então é o quê? Adjetivo que virou o quê? Advérbio. Alegre é adjetivo? Ele é alegre, não é uma qualidade? É o quê? Adjetivo que se tornou o quê? Advérbio. Docemente, ele é doce, a qualidade. É isso, gente. Nós temos um adjetivo que se tornou o que aqui? Advérbio. Feliz é um adjetivo? Ele é feliz, adjetivo que virou o que, gente? Advérbio. Ou seja, eu nem consegui responder um tipo de questão dessa olhando prefixo e sufixo, não consegui distinguir pela classe gramatical de formação, de transformação. E aí, gente, como é que a gente vai responder uma questão dessa? Vocês arriscam dizer qual é a alternativa aqui? O problema é bem mais interno, bem mais interno. Vamos procurar as diferenças, uma vez que nós temos todos adjetivos aqui, ou todos advérbios, qual é a única diferença entre todos eles? Vamos pesquisar, gente? Gentil é um adjetivo. Vamos procurar a questão, quais são as variações que o adjetivo sofre? São 3 variações, quais são? Número, gênero e o que, gente? Grau. Não tem variação em grau, não é isso? Gentilzinho, não tem nenhuma variação de grau. Tem variação em número aqui? Todas estão o quê? No singular. A única diferença vai ser na variação de quê? De gênero. Vamos lá. Se eu digo o seguinte, Caio é gentil, vamos usar o ele, né? Ele é gentil, ela é o quê? Gentil. Eu tenho um adjetivo que a gente vai chamar de uniforme. É um adjetivo que tanto serve para homem quanto o quê? Para mulher. Clara, vamos lá, eu digo o seguinte, ele é claro, ela é clara. Aqui nós temos um adjetivo o quê, gente? Biforme, que tanto serve para o homem quanto, olha, uma forma para o masculino, outra forma para o feminino. Qual é a alternativa aqui, gente? Letra B. Olha o tamanho do arrodeio que eu cheguei para resolver um tipo de questão como essa. Se o concurso for muito concorrido, nós temos uma questão nesse nível. Todas as outras são uniformes também. Ó. Ele é alegre, ela é o quê? Alegre, ele é doce, ela é doce, ele é feliz, ela é feliz. Então, ao final dessa aula, você tem que estar apto para resolver qualquer tipo de questão dessa, desde a mais fácil, que é nível S, até a mais complicada, que é CESP ou FCC. FCC não tem perigo de ser de vocês, porque ela não está inscrita aqui no grau do estado do Ceará. Alguém tem alguma pergunta? Não? Respirar? Então vamos começar aqui? Pega aí os conceitos básicos, se você quiser fazer alguma anotação no caderno de vocês aí. Quero ver se é cá. Garrafa pequena não dá aqui. Não é? Gente, quais são as palavras? A gente vai ter que dissecar cada palavra aqui para entender como se organizam essas palavras. Olha lá, a primeira estrutura das palavras a gente vai chamar de radical. O radical é a parte de uma palavra que dá origem a outras. O maior erro é achar, que a gente aprende também isso, que radical ele não se divide nas formações. Isso é um erro que se tem passado por aí. Quando eu digo o seguinte, vamos flexionar o verbo perder. Qual é o radical de perder? Qual é o radical de perder, gente? Perder, né? Perder. Qual é a parte que fica mais ou menos invariável? Qual é a base que dá origem a novas palavras?
perde, né? Aí eu disse, olha, o radical não pode se modificar. Pode sim, vamos flexionar no presente indicativo, vamos lá. Eu perdo. Não, a gente troca o C o D pelo C. Ou seja, o radical perdeu sim passo. O radical pode sim se modificar. Pode formar várias coisas aqui, tudo bem? Pedaço. Vamos aqui, ó. Radical. Parte da palavra, está escrito aí, gente, que dá origem a novas palavras. Está escrito? Tá? Então vejamos aqui. Por exemplo, a palavra viver, o verbo viver. Qual é o radical aqui de viver, gente? Vive, né? Vamos grifar aí no de vocês? Vive é o radical aqui. Se grifo, radical. Viver não é verbo? Não é isso? Verbos no infinitivo, essa parte aqui vai se chamar de desinência. Já já a gente fala sobre as desinências verbais, tudo bem? Desinência de infinitivo. Vital, qual é o radical de vital? Vite, o radical sofreu alteração aqui? Sofreu. Sofreu? Né? Vive, virou o quê? O T, vitalício, vivência, vida. Coisa que se pergunta também... Estou indo rápido, gente, aqui? Não, né? Tá ok. Todas essas palavras pertencem ao mesmo radical, têm o mesmo radical. O que a prova pode chamar, depender da banca, são de palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Está escrito aí que pertencem o que, gente? A mesma família. O que é isso? Tem a mesma base de significação ou de sentido. Vamos lá. Todas essas palavras aqui são cognatas? Pertencem à mesma família? Sim ou não? Viver, vital, vitalício, vivência e vida. Tem a ver com vida? Todas elas têm. Então, todos esses radicais são cognatos. Pertencem ao que, gente? A mesma família. Previsão, prever e imprevisível. Quem é o radical aqui, gente, de previsão? É ver, né? Ó, ver é a palavra primitiva, é o radical, não é isso? Vamos lá, nós temos um prefixo aqui, né? Iusão, prever, todos eles têm um radical aqui, ó. Vis, ver, cadê aqui? Vis, todas elas têm um radical e também são da mesma família porque tem a ver com visão. Agora tu imagina o seguinte, a palavra é terra. Imagina comigo aqui, terra. Terra, se eu escrever o que, gente? Terreiro. Terra e terreiro são derivadas. Elas têm o mesmo radical? Tem. Qual é o radical aqui? Ter. Tudo bem? Ter. A palavra terror, ela tem o mesmo radical? Pergunta foi, ela tem o mesmo radical? É muito parecido. Ela tem o mesmo radical? Não. É igual ao radical, mas não é o mesmo radical porque não tem a mesma carga, o que, gente? Semântica. Elas são cognatas? Terra, terreiro e terror são cognatas? Não, porque terror é totalmente diferente de quê? De terra. Tudo bem? Primeira parte, o que é radical? Resumindo, gente, o que é o radical? É a raiz, algumas pessoas... Raiz é um pouco diferente, não se cobra em prova. Mas a palavra raiz, ela é bem mais complicada de se entender, tanto que nem é estudo, objeto de estudo. Mas às vezes as bancas confundem raiz com radical. Mas, ó, se eu dizer o seguinte, ó, estava, se eu digo, ó, estava, se eu pergunto para você, quem é o radical de estava? Oi? Est, né? Eu estou, tu estavas, ele estava. Se perguntar qual é a raiz de estava, é ST. Ou seja, ele é bem mais primário do que o radical. Não são a mesma coisa. Tá? Elas só são duas letras. Eu não compreendo bem raiz, porque tem que estudar o latim, as raízes etimológicas. Eu tenho que fazer também. Uma vez que a prova não vai cobrar isso, não vai ser objeto de estudo, né, gente? Não é isso? Vamos lá, o que é que a gente vai falar mais? Acréscimos feitos aos radicais. Como foi que a gente começou a responder aquela primeira questão ali? A gente foi falar sobre como uma palavra origina outra. Quando eu trabalho com prefixos, isso a CESP já perguntou demais. Quando eu digo o seguinte, ó, se eu pego a palavra
normal. Ela é uma palavra primitiva, ela não deriva de nenhuma outra. Posso colocar elementos nessa palavra, nesse radical, para formar outras, não posso? Vamos colocar um prefixo aqui. A mais normal ficou o quê? Anormal. Olha só, quando eu acrescento prefixos às palavras, eu altero a semântica da palavra, ou seja, o sentido, a semântica da palavra. Prefixos têm a obrigação de alterar o sentido e não a classe gramatical. Quando eu digo normal, qual é a classe gramatical da palavra normal? Ele é normal, não é um estado, ou algumas pessoas consideram como característica, né? Mas é o quê? É um estado, ele é normal. Portanto, eu tenho o quê, gente? Um adjetivo. Se eu digo, não, ele não é normal, ele é o quê? Anormal. Continua sendo adjetivo? Continua. Eu mudei o quê? A semântica da palavra, não mudei o quê? A classe gramatical. A partir do momento que eu coloco um sufixo a uma palavra, ela não muda o sentido. Ela muda o quê? A classe gramatical. Acrescenta um sufixo aqui, gente, dade, né? Anormalidade, o sufixo dade. Quando eu coloco o sufixo dade aqui, gente, ficou o seguinte: anormal, adjetivo. Quando eu coloco anormalidade, deixou de ser adjetivo e se tornou o quê, gente? Um substantivo. Tudo que vem depois de um artigo não vira um substantivo, né? A anormalidade. De adjetivo tornou-se o quê, gente? Um substantivo. Então a regra que eu digo para vocês é o seguinte: prefixos mudam o quê? O sentido ou a semântica. Sufixos mudam o quê? A classe gramatical. Aí eu saber as classes gramaticais aí já é outra conversa, já é questão de morfologia. Ok? Tá todos os exemplos para vocês aí, a gente revisa em casa. Deixa eu pegar meu material aqui. Vamos continuando. O que é que a gente tem para falar aqui? Ó? Quando eu acrescento prefixos e sufixos, isso aqui eu tenho a obrigação de formar uma nova palavra. Prefixo, sufixo formam palavras. Existem outros elementos que são colocados às palavras que não mudam a palavra. Elas simplesmente são partículas que a gente vai chamar de quê, pessoal? De desinência. Desinência está bem escrito em letra maiúscula para vocês aí. Desinência não tem a obrigação de formar novas palavras. Elas fazem o que, gente? As flexões das palavras. Se eu digo o seguinte, ó, pega a palavra menino. Quem é o radical da palavra menino? Gente, para você descobrir o radical é só tentar formar novas palavras com ela. Vamos lá, ó, meninada, menineira, meninota, menininho. Qual é a palavra que é o radical que formou novas palavras? Menino, até aqui, não é isso? Ok? Sim? Então ele é o radical. Esse O, quando foi acrescentada a palavra menin, que é um radical, ela transformou essa palavra em outra? A palavra menin sem o O existe? Então isso aqui não é sufixo. Sufixo é transformador de novas palavras. Isso aqui é o que, gente? Desinência. Desinência, ela faz o que, gente? Ela é acrescida ou antes ou depois das palavras e elas flexionam. Em três, quais são? Grau, número e quê? E gênero. O O está modificando o número das palavras aqui? É mais de um menino, ó? Não. Está flexionando o grau, está dizendo se ele é pequeno ou grande? Está flexionando o que, gente? O gênero. Portanto, ele é uma desinência o que, gente? De gênero. Tudo bem? Se eu digo meninos e tas com S aqui, esse S é um sufixo? Por que não é sufixo? Não transformou em outra palavra. Isso aqui é uma desinência. Está dizendo gênero, número ou grau aqui, gente? Grau? Número. Desinência de número. E a gente vai formando aqui, tá? Vamos lá. Se eu digo o seguinte, gente, ó.
Mar. Quem é o radical da palavra mar? Mar. Toda palavra terminada, aliás, toda palavra que termina em consoante, R, S ou Z, toda ela é o radical. Ou seja, toda palavra terminada em consoante, ela é o que, gente? Toda ela é o que? O radical. Quem é o radical da palavra mar? Mar, porque toda ela é formada. Se eu digo o seguinte, ó, cajá. Quem é o radical da palavra cajá? É caj? Não, é toda ela. Palavras terminadas em sílabas tônicas, se ela termina com vogal e ela for tônica, essa vogal aqui é tônica, ela é a mais forte? Cajá, ela não termina em A, é a mais forte? Portanto, toda ela é o que, gente? O radical. Então, como é que eu defino o radical? A parte da palavra que dá origem a novas palavras, se terminar em consoante, acontece o quê? Toda ela é o radical. E se terminar em sílaba tônica, o quê? Toda ela é também o quê, gente? O radical. Explicado? Não. Tem para você estar nessa tabelinha daqui a pouco, viu? Vamos lá? Antes da gente escrever, vamos lá. Se eu digo o seguinte, ó. Armazém. Quem é o radical da palavra armazém aqui, gente? Quem é? Toda ela. Ela não termina em consoante aqui, o M. Toda ela é o quê? O radical, tudo bem? Vamos lá, se eu digo o seguinte. Gente, vamos responder essa tabelinha aí? Bora lá? Ó, tem espaços, obviamente, que vão ficar vazios. Retomando, gente, vamos lá? Vamos lá, gente, ó, armazém. Deixa eu voltar aqui, gente. Se eu digo o seguinte, ao invés de mar, eu digo mares. Mares. E aí, o que é que a gente tem aqui, gente? O que é que nós temos aqui? Pode virar a página lá, gente, tá escrito, veja lá. Quem é o radical aqui? Mar. O E vai ser o quê? Desinência de quê? Como está escrito aí, gente? Dê uma olhadinha. Tem. Tá só separado, não tá? Não tá escrito, não? Mares. Tá certo. Eu pensei que tava a setinha explicando. Mas vamos lá, gente, ó. Radical. O elemento que se junta ao radical, gente, a gente vai chamar de... Ela se junta para formar o tema. Eu vou chamar de vogal, que a gente vai chamar de quê? Temática. Vogal temática tem uma briga grande com a desinência de gênero. Explico já. E o S no marca plural é o que, gente? Desinência de gênero. De gênero? Ou de número. Masculino e feminino pelo S, desculpa. De número. Vamos lá. Meninas. Quem é o radical da palavra menina, gente? Menin é o radical. Esse A, ele está dizendo, ele está formando gênero ou ele não forma gênero? Forma gênero? Forma. Portanto, ele vai ser o que, gente? Desinência de gênero. E o S o que? Desinência de número. Olha só. A palavra que se junta ao radical, logamente ao radical, seja ela desinência de gênero ou vogal temática, ambas a gente vai chamar de quê, gente? De tema. O tema é a junção de radical mais vogal temática ou desinência de gênero, tudo bem? Se eu digo o seguinte, ó, cadeira. Cadeira. Quem é o radical da palavra cadeira? Cadeir, né? Até a última consoante. O A vai ser o quê? Desinência de gênero ou vogal temática? Cadeira tem gênero, gente? Vogal temática. E o cadeira é o quê? Radical. As duas formam o quê, gente? O tema. Vamos separando nesse quadrinho que eu já fiz para vocês. Eu vou cobrar o quadrinho na lousa e a gente resolve junto, tá? Quem é o radical de luzes? Luz, radical, luz, R de radical. O E vai ser o que se juntou ao radical, gente? Vogal temática. E o S o que? Desinência de número. E jovens?
Gente, a palavra jovem no singular termina com o quê? M. Se transformou para formar plural. Portanto, o radical é até o M. O radical de jovens é jovem. E o S é o que, gente? Desinência de número. Até o N lá. M. Porque se transformou para fazer plural. Esse N não existe aqui, na verdade. É M. Então, o radical você escreve na frente. Jovem, com M. Garotos. Quem é o radical da palavra garotos? Até o T, né? Radical. O O vai ser o que, gente? Gênero, né? Porque existe a garota, né? E o S o que? Desinência de número. Ótimo. Fotos. Quem é o radical? Fote, radical. O O é o que? Vogal temática. O S? Cabeça. Cabeça, radical. O A vai ser o quê? Vogal temática. Lápis. Quem vai ser o radical de lápis? Lápis. Radical. Ônibus. Ônibus. Sofá. Sofá. Termina em quê? Em sílaba tônica. Radical. E Taubaté? Taubaté, radical. Acertaram? A gente falou, pessoal, sobre desinência de não verbos, sobre desinência de substantivos e adjetivos e tudo que não for verbo. Por isso que a gente chamou de desinência nominal. Desinência nominal é todo tipo de desinência que não é aplicável a quê? A verbos. Quando a gente tem a verbos, a gente vai mudar, porque as desinências de verbos têm que me explicar o tempo e o modo, o número e a pessoa. Ela é maior, portanto a gente vai ter que prestar atenção em algumas regrinhas aqui. Vamos conversar com a primeira aqui, gente. Vamos dizer na que está aí? Tem cantávamos aí? Vou botar uma palavra para servir de exemplo que não tem aí, a gente aplica, tá? Ó, se eu digo o seguinte, ó. Beijávamos. Sim, vamos aqui. Quem é o radical da palavra beijávamos, gente? Beijo. Vamos aqui. Beijo, radical. Agora vamos lá. Beijávamos é um nome ou é um verbo? É um verbo. A gente vai ter que fazer aqui um pouco mais diferente, beleza? Olha só. Beijávamos. Eu beijo, tu beijas. É só flexionar para descobrir o radical. Quando eu digo beijar, o A é o quê? Qual é a palavra que se junta ao radical? Vogal temática. Verbo não tem desinência de gênero, não varia, né? Então, vogal temática, o A. O vá, ele me diz o tempo em que o verbo se encontra. Até quando a gente está trabalhando na aula sobre verbo, as três formas do pretérito é o quê? Vá e a. É a vainha, né? Você pode fazer isso, vainha. Todo verbo no pretérito imperfeito, vá, ia, perfeito, e nha, o mais que perfeito, o rá. Se a gente estiver trabalhando verbo, eu passo para isso, tá? O vá, ele está indicando em que tempo o verbo está, não é verdade? Se eu digo o seguinte, beijou, está em que tempo verbal? Presente, beijou, presente. Se eu digo o seguinte, beijar, vá. O vá me diz o quê? Qual é a informação que esse vá me dá? Está no passado, portanto ele vai se chamar desinência. Ele indica o modo, que é o indicativo, modo temporal. É tudo isso. Ele me diz o modo, que é o indicativo, e o tempo em que ele está. Ou seja, pretérito imperfeito do indicativo. Eu tenho que entender de verbo. Isso aqui é melhor para a gente debruçar mais quando estiver trabalhando o verbo. Ok? O mos me diz o que, gente? Me diz a pessoa que se encontra. Qual é a pessoa? Primeira, segunda ou terceira aqui, gente? Não, gente. Terceira não. Primeira do plural, né, gente? Beijávamos nós. Então, desinência o que, gente? Número, que é plural, número pessoal. A gente vai usar a sigla para facilitar aqui. Desinência modo temporal fica como? DMT.
Desinência número pessoal, DNP. Há verbos que não tem nada, né, gente? Por exemplo, se eu digo o seguinte, ó, canto. Não é a primeira pessoa do presente, né? Eu canto. Quem é o radical de canto? Cante, não é isso? O O está me dizendo o quê? O O é o que se junta ao radical? É o quê? É a vogal temática. Eu não tenho nenhuma desinência aqui. Tudo bem? Sim? Vamos outro verbo que termina em infinitivo? Se eu digo o seguinte, ó. Cair. Se eu digo o seguinte aqui, cair. Quem é o radical de cair? Vamos flexionar as pessoas? Vamos lá. Eu caio, tu cais, ele cai. É o que, gente? K. Não é isso? O IR, ele é uma das terminações do que, gente? Do infinitivo. Quais são as formas nominais do infinitivo? AR, ER ou IR. Sempre que você vir aí, vai colocar o que, gente? Desinência, o que? De infinitivo. E também pode ser o futuro do subjuntivo. Vai depender da frase. A palavra solta eu não tenho como saber. Tá bem? Vamos fazer desses verbos aí? Escuta só. Quem é o radical de amávamos? Não. Ó, vamos flexionar nas pessoas, ó. Eu amo, tu o quê? Amas, ele o quê? Ama. Qual é a única parte que ficou? Exatamente. É o quê? Radical. Qual é a palavra que se juntou ao radical? O A é o quê aqui? Vogal temática. O vá tá me dizendo o que, gente? Modo. Vocês pensaram por que é ou foi só por cópia do outro? A gente vai pensar no vá, me diz quem é. Amava é o que? Passado, viu? Amava é o que? Desinência, modo temporal. O mos indica a pessoa. Que pessoa é essa? Primeira do plural, desinência, número pessoal. Venderia, gente, venderia, vamos lá? Vende é o radical. O é o que, gente? Vogal temática. O ria. Vocês separaram o ri do A, foi? Não, tô dizendo você não. Você separou? Gente, ó. Eu venderei, tu venderia. O ria marca o futuro. Ele é formador de quê? De futuro. Então é o quê? Desinência, modo temporal. É porque tá no singular, por isso não tem marca do plural. A ausência do número pessoal diz que ele tá na primeira, diz que tá no singular. Cantamos, gente, vamos lá? Cante, radical. O A é o quê? O mos, desinência, número pessoal. Haverá provas que vão cobrar de você perguntar. A única que não tem, por exemplo, a desinência modo temporal. Olha o caso aqui, né? Sabia, não, sabia. Sabia, gente, eu sabia. Quem é, gente, o radical aqui? Sabe. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Eu sabia, o ia me diz o tempo que eu estou. Eu não tenho vogal temática, não. Eu sabia, não sei mais. É isso que, gente? Desinência, modo temporal. Aqui é o radical. Ela pode ser um alternativo perguntando a única que não tem vogal temática, por exemplo, né? Você vai confundir esse i com vogal temática. Tem que pensar se ele está dizendo o tempo ou não. Cantaremos, gente. Quem é o radical? Cante. Vogal temática. Re. É o que, gente? Desinência, modo temporal. E o mos? Número pessoal. Venderás, gente. Venderás. E aí? Vende é o que, gente? É o radical. O é. O ra.
Venderás, futuro, tu venderás, não é isso, gente? Desinência, modo temporal, não tem marca de pessoa aqui não. Tudo bem, gente? Vamos lá? Esses foram os processos de formação. Agora a gente vai falar sobre os processos de composição. Isso aqui é conteúdo para o quê? 2 meses, né? Assim, no ensino médio, né? Posso apagar isso aqui? Já fizeram? Já? Não? Já? Foi na colina. Deixa eu ver o meu cronograma aqui. Gente, o número 5 aí está apontando aí para vogal, consoante ou sílaba de ligação. Se eu digo o seguinte, por exemplo, ó, a palavra mini saia, segundo o acordo ortográfico, está como, gente? Mini mais saia. Não tinha um hífen aqui? Mini saia. Como foi que ficou depois do acordo ortográfico, gente? Mini. Se eu deixasse um S, ficaria com mini saia. Botou mais um S, eu vou botar bem grande isso aqui. Mini saia. Esse S foi colocado na palavra por questões o quê? Fonéticas. Senão você ia dizer o quê? Mini saia. Uma vez que vai unir, dobra-se a consoante. Por exemplo, a palavra é antirreligioso. Antirreligioso. Não se escreve assim agora? Antirreligioso. Duplicou-se. Se eu não colocar esse R, fica com antirreligioso. Não dá, né? Quem é? Esse R entrou aqui por razões o quê, gente? Fonéticas. Portanto, ele vai se chamar consoante de ligação. Só por questões fonéticas ele entrou. É a palavra que eu aponto aí, gente. Ó, girassol. Entrou um S por questões o que aí, gente? Fônicas, para facilitar a questão fonética. Se eu digo, por exemplo, anacrônico, o A é apenas o A que é negação. Lembra de anormal? Lembra de anormal? Só acrescentou o A, o prefixo é o A. Qual é a palavra que vem aqui, gente? Crônico. O que é que eu estou acrescentando aqui? Anacrônico é coisa do passado, né? Ou seja, eu estou acrescentando uma sílaba e não simplesmente uma consoante. Eu tenho aqui o que, gente? Uma sílaba de quê? Sílaba de ligação. Eu tenho uma sílaba de ligação. Se eu tivesse, por exemplo, já caiu em pé, vocês vão ver, não vai dar tempo, acredito que não vai dar tempo de resolver essas atividades aí, são 22, é? São 22. Tem a palavra aí que é assim, ó. Vocês podem fazer o estudo mórfico aqui, dessa palavra, cafezinho. O que é um radical de cafezinho? Vai até onde o radical? Até o E. Por que que até o E? Vogal tônica. O inho é o que? Sufixo. O S é o que? Desinência de número. E esse Z, esse enxerido aqui entrou para quê? Consoante de ligação. Ele entrou por quê? Por razões fonéticas, tá? Tem uma pergunta, já anota que já responde a pergunta, viu? Pensou se fosse assim na prova, não era bom? Vira, gente, lá, ó. Legalidade. O sufixo é dade, não é idade, ó. Legal mais dade formou o quê? Legalidade. Vamos fazer. Legal é o quê? Isso. O radical. O sufixo é o quê? Dade. O I entrou aqui por conta de razões fônicas, portanto ele vai ser o quê? Vogal de ligação. É coisa, né, gente? Mas na hora de fazer a atividade, ó, vai ser perfeito. Vai ver. Vogal de ligação. Vamos lá? Processo de formação, virando a folha aí. A virando a folha já virou, não já? E o Zé de cafezinho, a ver? Consoante de ligação.
composição. Aqui que se lembra dos dedos da consola não cuida da cabeça. Gente, olha só. Processo de derivação e processo de composição. Composição, já vou falar sobre isso. Processo de formação é que uso prefixo e sufixo para formar uma nova palavra. Eu não tenho duas palavras aqui. Quando eu digo, por exemplo, normal, e eu coloquei a palavra a, eu não coloquei o que aqui? Como é que eu chamo isso aqui? Pré vem antes. Como é que eu chamo isso? Prefixo. Tudo bem? Esse a sozinho faz sentido? Não. Eu juntei o que? Prefixo mais o que aqui, gente? Radical. Portanto, é um processo de formação. Ele não é processo de composição. É preciso que você saiba fazer a diferença entre formação e composição. Composição são dois radicais que se juntam para formar uma nova palavra. Olha aqui, ó. Cadê esse girassol? Não coloquei girassol, não. Ó, girassol, ó. Gira, que é o verbo girar, que se associa a quem? Sol. Gira não é uma palavra, que não é um verbo. Sol não é uma palavra, que é outra palavra. Eu tenho um processo aqui ou tenho uma composição? Composição, porque eu tenho o que aqui, gente? Dois radicais. A gente vai falar só sobre o processo de palavras. Quando eu acrescento um prefixo ao radical, eu chamo isso o que, gente? Vamos lá. Derivação o quê? Como é que eu chamo isso, gente? Derivação prefixal. Só. Não tenho que brincar com isso, não. Se eu digo, ó, normalidade. Qual foi o processo que essa palavra passou? Processo de derivação o quê, gente? Sufixal. Sufixo é dade. Derivação o quê? Sufixal. Beleza, gente? Sim? Vamos lá. Eu posso colocar as duas ao mesmo tempo? A normalidade existe? Existe, ó. Prefixo mais radical mais o quê? Sufixo. Como é que eu chamo esse tipo de processo, gente? Derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Eu preciso que vocês entendam bem isso aqui, porque eu vou fazer diferença com a parassintética. Presta atenção. A derivação prefixal e sufixal concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, eu posso a qualquer momento retirar uma das duas que a palavra faz sentido? Sim ou não? Sim. Posso. Portanto, eu tenho um processo aqui, gente, de prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Quando eu tiver uma palavra que tenha prefixo e sufixo ao mesmo tempo, em que eu não posso tirar as duas, não faz sentido, eu tenho uma parassíntese. Vamos colocar a palavra aqui. Por exemplo, eu digo o seguinte, ó. Vamos lá, gente. Faz aí essa palavra. Como é que fica? Anoitecer. Quem é o radical aqui? Noite. O radical, a vogal temática, né? Eu vou chamar isso aqui de radical. O A não é um prefixo, não foi colocado antes? É. E o C é o quê? Sufixo e prefixo. Essas palavras aí tem aí. Anoitecer e anormalidade passaram pelo mesmo processo? Não. Por que não, Vitor? Essa tem prefixo, essa sufixo, aqui também não tem? Por que são diferentes? Se eu tirar um desses dois, faz sentido. Ou posso tirar até os dois. Se eu tirar um desses dois, faz sentido? Tira o prefixo, fica como? Noitecer. Se eu tirar ser, fica como? À noite. Ou seja, eles acontecem concomitante. A parassíntese precisa de um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo ou a ausência de ambas. Tudo bem? Ó, anoitecer, à noite. Ambas não fazem sentido. Tudo bem, tem outros parassintéticas aí. Vamos lá, me dê outro exemplo aí, gente. Emagrecer, pronto. Magro, né? Emagrecer. Vou colocar aqui. O E é o prefixo, C é o sufixo. Tem emagrecer?
Se você diz isso, não está certo. Não existe essa palavra emagrecer. É magro, tudo junto? Não, é magro. Não existe tudo junto. Mais um exemplo de parassíntese. Está claro, gente? Não? Qual é a próxima aí? Não, o tipo de... Regressiva, vamos lá. O que é que vocês entendem por regressiva? Que volta, não é isso? Quando eu acrescento um sufixo às palavras, elas ficam maiores ou menores? Logicamente que é maior, você está colocando, né? Ó, se eu digo o seguinte, ela só acontece com verbos, a regressiva só acontece com verbos. Se eu digo o seguinte, ó, cantar, tem quantas letras cantar? 6. Flexiona para mim na primeira pessoa do presente, fica como eu canto. Canto vem da palavra cantar, sim ou não? Ela deriva da palavra cantar? Deriva. Ela sofreu um processo de regressão, porque ao invés de eu aumentar nessa derivação, ela fez o quê? Diminuiu. Derivação regressiva, tá escrito aí, só acontece com verbos. Tá não? Mas todos os exemplos são verbos, né? Mas você pode escrever aí. O único exemplo, gente, que não acontece com verbos é sarampo e sarampão. Eu nunca ouvi essa palavra. Já ouviram? Sarampão? É o que o pessoal do sul chama para mãozada. A gente diz mãozada aqui, tabefe, sabacu. O pessoal lá chama de sarampão. Isso é variação histórica, é bem antigo isso. Sarampão, vou te dar um sarampão. Não, existe o sarampão e existe outra coisa também. Eu não lembro qual é a outra coisa. Não é sarampo, é sarampão. Mas eu acho que tem a ver com a doença sarampo também. E é. Mas lá no sul é uma gíria que é tabefe da gente aqui. É sabacu, né? Tabefe, né? É sabacu mesmo. Entendeu, gente? Ó, vamos lá, ó. Falar. Qual é a primeira pessoa de falar? Fica como? Falo. Ó, falar. Quantas palavras falar? Ó, falar. 5. Como é que fica? Falo. E o verbo ser? Ó. Ser. Bota na terceira pessoa. É. É ele, na terceira pessoa. Ele é. Ou seja, de 3 para 1, né? O verbo irregular também não foi jogo limpo. Qual é a próxima, gente? Regressivo. O que é que nós temos mais? Derivação imprópria. Para eu entender a derivação imprópria, eu tenho que saber classe gramatical. A OCP, ela colocou um exemplo assim, a da cerveja Skol, mas ela não botou Skol. Ela diz, dizem por aí que tem uma cerveja, como é o lema, gente? A cerveja que desce o quê? Redonda. Ela não disse o nome da cerveja, porque não pode fazer apologia a algo, né? Aí assim, dizem que tem uma bebida, tá escrito desse jeito na prova, que desce redondo. Ela grifou a palavra redondo e pediu o processo de formação dessa palavra. Vamos lá. A palavra redondo, ela é propriamente um adjetivo. Você não qualifica uma pessoa, ou isso é pejorativamente, né? Essa menina está redonda, ou essa casa é um círculo. Todas elas são adjetivos. Adjetivo pertence à classe dos variáveis ou invariáveis? Adjetivo varia, se eu digo bonita, pode ser bonitas? Pode. Tenta variar redondo aqui. As cervejas que descem redondas? Varia, gente? Varia não. Isso aqui está dizendo o modo, você pode escrever isso aqui, o modo como algo acontece. Isso aqui, gente, é um advérbio de quê? De modo, advérbio de modo. É um advérbio de modo. A palavra redondo antes era usada como um adjetivo. Vocês viram o que eu escrevi? Adjetivo. Era um adjetivo que no seu uso foi usado como o quê? Como advérbio de
modo. Ou seja, derivação imprópria é quando eu uso uma palavra que muda-se a sua classe gramatical no uso. Tem que tomar um cuidado seguinte, algumas pessoas confundem. Eu não posso alterar a escrita da palavra quando eu faço a derivação imprópria. Se eu digo o seguinte, redondo, ele é redondo, a cerveja que desce é redonda, não sofreu alteração nenhuma a palavra. Aconteceu também em prova da CESP que dizia o seguinte, o cantar dos pássaros. Se eu digo o seguinte para vocês, cantar, qual é a classe gramatical de cantar? Não é verbo? Não posso dizer que é verbo. Olha aqui. O cantar dos pássaros me encanta. Nesse caso, tudo que vem, 90% das palavras que vem depois de um artigo é o quê? Substantivo. Cantar sofreu alteração na escrita? Não. Portanto, que tipo de derivação passou isso aqui, gente? Derivação o quê? Imprópria. Mudou de classe gramatical. Tem mais alguma coisa aí? Tem não, né? Vamos lá. Gente, rapidinho aí, Essa questão vocês fazem depois. Vou terminar o conteúdo primeiro. Olha só. Considerações finais. Escuta só, considerações finais aí. A substantiva... Não, desculpa. Redução. O que é uma palavra que passou pelo processo de redução? São aquelas que, por força de uso e por preguiça, isso aconteceu lá em Minas, né? E veio pelo Brasil inteiro. Eu não quero falar uma palavra toda. Por exemplo, vocês dizem, eu fui comprar uma motocicleta. Vocês falam assim? Vocês dizem como? Moto. A palavra moto sofreu um processo de formação que a gente chama de quê? De redução. Portanto, gente, toma cuidado para não confundir redução com regressão. Não são a mesma coisa. Eu já vi professor em videoaula falando que são a mesma coisa, mas não são. Eu fiz um comentário lá, disse, não pode ser considerado igual. São totalmente distintos isso, né? Veja só, se eu digo o seguinte, a gente diz, pode dizer, eu fui para o cinema ou eu fui ao quê, gente? Ao cine. Qual é o que tem mais aí, gente? Automóvel. Não, automóvel é outra coisa, é hibridismo. Microcomputador, digo micro, eu até reduzo, eu digo o quê? PC hoje, né? PC, o você sofreu um tipo de redução. Antes era como, gente? Era vossa o quê? Era vossa mercê, virou o quê? Vós mercê, virou o quê depois? Você, hoje se usa VC, daqui a pouco ele some, né? Vai chamar assim. Ei! Vamos embora. Rumbora, bora. E existe isso mesmo, né? Eu disse, ei, mas aí tem um cunho mais romântico, né? Não é só dizendo vamos ali, não, né? Gente, hibridismo, você não precisa saber tanto, porque para eu aprender hibridismo, eu tenho que conhecer a etimologia de palavras. Sabe o que é o hibridismo? O que é que você entende por essa palavra hibridismo? Mistura de coisas de raças distintas, né? É isso, né? Por exemplo, alguém que teve um filho com um bicho, por exemplo. Não, nada a ver, não é isso? Só acontece em filmes. Mas, um cão de uma raça distinta vai ter um filhote híbrido de duas raças, né? Esquece, gente. Em palavra, foi híbrido. O filho não nasce, na verdade, acho que não tem como nascer. No caso do híbrido da biologia, o casamento do leão com a tigresa, aí nasce um híbrido. Jumento com égua. Como é? No caso da leoa com o tigre. Leão e tigre. Características dos dois. Cara. E leão com leoa não é híbrido porque são da mesma raça. Sim. Trazendo isso para a língua, gente. Trazendo isso para a língua, quando eu pego palavras de origens distintas e formo uma. Por exemplo, a palavra aí, gente, automóvel,
Alto é o que, gente? Grego. E móvel é o que? Latim. Aí você vai numa prova lembrar disso? Vai decorar todos esses radicais e nem precisa. E para lembrar disso aqui ainda, né? Gente, o último aí, não, penúltimo, onomatopeia. Onomatopeia é o quê? A escrita dos sons, miau, né? Isso, clac, clac, o que é aí mais? Zum, zum, tini, urrá, chacoalhar, cocoricá. Tudo isso, a formação, a escrita de palavras. E o último que é sigla, tá bem? A sigla tem até algumas regrinhas para a gente aprender. Por exemplo, quando eu uso somente iniciais de palavras, eu uso todas maiúsculas, tudo bem? Quando eu misturo sílabas com letras, por exemplo, a palavra CESP, escreve-se tudo de letra maiúscula, gente? O que é que significa CESP? É Centro de Especialidade e Promoção e Eventos. Deixa eu ver aqui se tem. É Centro de Seleção e Promoção e Eventos. Centro, CE, né? De Seleção, Promoção e o quê? Eventos. Eu tenho uma sílaba que se mistura com o quê? Com a primeira letra de outras. Portanto, só a primeira é maiúscula e as outras são o quê? Minúsculas. E tem gente que chama CESP, não é isso, gente? O gênero que eu me refiro às siglas é o da primeira sigla. O que é que significa a palavra primeiro C de CESP? Centro. Então eu digo o CESP e não a CESP. Aí você vai dizer, eu estava me referindo à banca. Pô, então coloque a palavra banca antes, para se você se referir. URCA, Universidade o que, gente? Regional do Cariri. URCA. Está tudo em maiúsculo aí, eu vi. Corrijam aí, tá? Universidade Federal, por aí vai. Beleza, gente? Primeira questão aqui, não tem como fazer aí, você depende de um texto para responder, né? Mas ficaria como aí, gente? A palavra arrumadinha, perninha, depende do texto para você saber se ela está sendo usada no sentido pejorativo ou não. Você pode dizer o seguinte para ela, diz: essa menina está tão arrumadinha, e pode estar sendo irônico, né? Pode estar falando mal dela, ou dizendo essas perninhas aí que são feias. Olha as perninhas dela. E tá mangando, né? Pode ser qualquer isso. Então, gente, depende do contexto, mas a alternativa é letra A. Ela está falando de uma forma afetuosa e não pejorativa. 2, fizeram qual letra, gente? Essa 2 está o cão, né? Tá um inferno isso aí. Vamos lá. O vocábulo mobilização possui 3 sufixos. Tá errado, gente. O gabarito foi letra A. Questão anulada, gente. Bote aí em cima. Vamos explicar por que ela foi anulada? Sem sentido esse professor, né? Colocando questão anulada. Mas assim, para você entender que é questão muito polêmica sobre isso, gente. Ó, sabe como foi que a banca deu a explicação? Que mobilização vem de mobilizar, que termina com o quê? AR. AR é desinência verbal, de infinitivo. Não pode ser considerado sufixal. E mobilizar vem de móbil. Fala sério, gente. A questão foi anulada. E disseram isso, mas não convenceu. Como é que eu vou convencer? Como é que eu vou chamar desinência de sufixo? Não dá, gente. Não é a letra A, mas o gabarito foi letra A, viu? B. Desinteresse. A raiz. Olha, tu tá vendo como tem a raiz aí? Qual é a raiz de desinteresse? De desinteressassem. Qual é a raiz, gente? NT. NT, pode circular, a raiz é NT, não é isso tudo não. Se tivesse perguntando qual era o radical, seria o que, gente? Interesse. Se fosse o radical. Letra C. No vocábulo capacidade, o sufixo dade, o I é uma vogal temática? Não. Gente, o sufixo é dade. O radical é capaz. O I é o quê? Vogal de ligação, não é vogal temática.
O A dos vocábulos drogas, evolutiva, são desinência de gênero? Eu digo a droga, o drogo. O O definiu gênero, gente? Claro que não, gente. Estão todas erradas. Não tem alternativa certa aí. Beleza? Terceira questão, colocaram qual? Essa é fácil. Qual letra, gente? Deu tempo de chegar até aí? Perguntou aí, o prefixo que consta em irremediável. Remediar é o quê? Você prevenir, né? Irremediável é aquele que não tem o quê? Prevenção. Esse I, ele faz o quê? Ele nega, que é uma que nega. Irromper é o contrário de romper? A mesma coisa, né? Colocando o I, mesma coisa. Letra B, irrecuperável. É diferente de recuperável? Irrevogável. É o contrário de revogável? Letra B. Como eu tô legal. Quarta, considerando a estrutura das palavras abaixo, percebe-se que em todas elas os prefixos aproximam-se quanto ao valor semântico, exceto, qual é a única que é diferente? Em valor semântico. Gente, volta lá, gente, por gentileza. Eu queria que vocês grifassem a pergunta. Olha a pergunta, a parte da pergunta diz aí, ó. Em que todas elas o que se aproximam? Os prefixos, não as palavras. É os prefixos, grifa só a palavra prefixo. Bora lá, ó. Quem é o prefixo de imprópria? In, negação, nega própria. Desníveis, quem é o prefixo? Des, ela também indica contrariedade? Sim. Coabitar, é habitar junto. Em companhia, o co dá a ideia de companhia. Então ele é diferente de in e des, letra C. E a última, irregular, é o contrário de regular, também. Acertaram essa? Quinta é o cão. Vocês entenderam o que está pedindo aí? O que é isso, gente? Ó, a palavra em destaque que deriva como temporalidade de um radical secundário. O que é um radical secundário? Radical secundário, gente, é assim, ó. Deixa eu escrever aqui a resposta, ó. Se eu tenho aqui, ó, a palavra anormalidade. Se eu tenho a palavra anormal, beleza? Ela tem prefixo? Tem. Tá aqui o A. E o normal é o quê? É o radical. Isso é do IF, né? Isso aí? A banca? Só pode ser. Isso aqui é criação de banca. Isso não tem gramática. É o quê? É IFCE, né? Não, é o quê? Rosear. Mas isso aqui cobra demais no IF, viu? Preste atenção. Quando eu acrescento um sufixo aqui, que é o quê? Idade, né? Anormalidade. Quando acrescenta esse sufixo, ele foi acrescido a um radical secundário, porque esse radical ele não está limpo, ele já consta com prefixo. Aí tu procura na internet, tu não encontra isso. Radical secundário, eu encontrei no mecanismo que a banca disponibilizou como explicação, que as pessoas não sabiam o que é radical secundário. Você não pode fazer, você não pode criar normas, né? Então qual é, gente? Agora ficou fácil você responder. Respondam aí. Vamos lá. Temporada. Quem é o sufixo aí, gente? Não, quem é o sufixo? Ada, né? Vem de quê? De tempo. Então não tem secundário. Temporal vem de tempo, acrescido o ral, sufixo. Temporão é o rão, que foi acrescido. Temporário é o rário, que vem de tempo. E temporariamente, o mente vem de quê? De temporário, que temporário vem de quê? De tempo, letra E.